E é um prazer enorme estar aqui. A gente teve de manhã um debate legal, vários atores, os representantes da diferentes empresas de tecnologia do Sul. Depois tivemos dirigentes de operadoras regionais de telecomunicações e grupos que estão atuantes aí no mercado. Vai falar um pouquinho sobre como é que está se vendo esse mercado de 5G, o que, que ele promete e os desafios que ele traz, né, para a gente. E agora eu estou aqui com vocês, que vai dar algumas boas notícias, eu acho, né, porque sem equipamento, sem tecnologia, tudo fica, não seria possível chegar onde nós estamos e nem avançar, né? Então, é um prazer enorme. Eu estou aqui com o Márcio Cachapuz, o diretor de Vendas e Marketing da OIW. Bem-vindo, Márcio, muito obrigado pela sua presença. E ele vai fazer uma apresentação sobre a preparação das redes, dos ISPs, para a capilaridade do 5G. É um desafio, tem muito trabalho a ser feito, mas ele pode dar mais dicas aí legais sobre como isso pode acontecer, né? O Márcio é diretor de vendas e marketing da OIW, foi country manager da Raíscom do Brasil até 2021, é formado em administração de empresa, começou sua trajetória em 1992 na Digital e depois assumiu a direção da Dívida do Brasil. Em 2002 retornou à Digitel por mais 13 anos e depois agora está aí com a gente na OIW. Muito obrigado, Márcio, pela presença. Acho que sua apresentação pode enriquecer bastante, né? A gente está com um número de inscritos bem legal, mais de 500 inscritos nesse evento. De manhã, acho que foram 400 e tantos que entraram. Vamos ver se agora à tarde o entusiasmo continua. E aí eu sei que amanhã você vai estar de volta com a gente, então eu não vou perder muito tempo, já te passo, então, para você fazer a sua apresentação. Obrigada, bem-vindo. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Para mim é sempre um prazer estar conversando aí com vocês, né? Obrigado pelo convite, mais uma vez. Bom, eu acho que a gente tem um tema que é muito bacana, né? Um tema que é muito atual e futuro, né? A gente fala de presente, a gente fala de futuro, que tem a ver com o nosso grande mercado de SPs no Brasil, de provedores de internet no Brasil, né, que se relaciona aí com o grande mercado de fibra ótica ou de capilaridade em fibra ótica também no Brasil e o que vem pela frente, né, a nossa próxima geração de serviços aí, que é o 5G. Então, a gente tem vivido, né, muito no último ano, principalmente, a gente tem respirado, na verdade, basicamente fibra ótica. A OIW, nos últimos 2 anos, ela é a maior importadora de fibra ótica do Brasil, né? A gente trouxe mais de 1 milhão de quilômetros em fibra ótica, para vocês terem uma ideia, né? Justamente para prover, né, para esses ISPs, né, toda essa capacidade de capilaridade para essa estruturação das redes hoje, para esse mercado que é o maior mercado do mundo de provedores de acesso à internet. Quando a gente fala um pouquinho, né, a gente fala de 5G principalmente, né, e a gente vem desde que se lançou a ideia de 5G, a questão da frequência, né, a gente sempre se tem uma pergunta da coexistência da banda larga fixa com o 5G, né? E, obviamente, a gente tem visto cada vez mais por muitos especialistas de muitos mercados falando justamente dessa coexistência, né? Dessas duas redes existindo, desses dois mercados existindo. A gente tem enxergado muito, assim, de uma forma assim, muito contundente, de que o mercado de 5G ele tem um propósito, ele vem com um propósito de evoluir, né? De evolução de rede, de evolução de serviços, né? Mas a rede de fibra hoje, de banda larga fixa, é algo que está aí, que veio para ficar e vai justamente criar uma infraestrutura que também vai ser utilizada, né, por essa rede de fibra ótica. A gente tem, nessa questão hoje, né, nesse ponto, a gente tem conversado com muitos, eu não sei te dizer nem com quantos provedores eu converso semanalmente ou diariamente, né, que são basicamente os nossos clientes, que nós temos construído relacionamento com esses clientes, né, e a pergunta é sempre a mesma, né, a pergunta é: Márcio, como é que a gente rentabiliza melhor a nossa rede, né? Como é que eu rentabilizo o meu ativo?
E aí a gente sempre busca, obviamente, a gente não quer ser só um provedor, só alguém que traz uma caixinha de fora e entrega para ele aqui dentro, né? Obviamente, a gente traz aquela velha máxima de nós precisamos agregar valor. Então, a gente precisa entregar solução, né? E a gente sempre traz, efetivamente, o que tipo de rentabilidade que a gente pode dar melhor das redes, seja por novos serviços, seja por outros pacotes, sejam novos produtos. Essa tem sido sempre a nossa preocupação, né, com os nossos clientes. Então, a gente tem olhado muito, né, todas as formas e todos os caminhos disso acontecer. Hoje, o nosso cliente, obviamente, o core business de todos é a entrega da internet, entrega de voz, entrega de streaming de vídeo, né? Entrega de game, ou seja, esse tem sido a principal entrega do FTTH, principalmente, né? Mas o que a gente tem enxergado é que existe um investimento muito intenso e muito grande, principalmente nos últimos anos, em cima das redes de fibra, e que precisam, obviamente, e que muitos deles sobrepostos, inclusive, em muitas localidades. Então, essas redes elas precisam se rentabilizar, né? Então, o 5G veio com esse propósito também para os provedores de acesso, né? de construir essa rentabilidade de uma forma diferente. O projeto em si do 5G já é algo que torna essa capilaridade muito atrativa, né? Porque o projeto do 5G ele é um projeto já diferente do 4G no que diz respeito à quantidade de antenas, né? A capacidade da rede, ou seja, o espalhamento, né? dessa captação efetivamente dos clientes. Então, de qualquer forma, hoje, todo esse valor que os provedores construíram, principalmente fora das capitais, se falando, né, fora dos grandes centros, todo esse valor que eles construíram, sob o ponto de vista de entrada, de capilaridade efetivamente para dentro do interior, né, tudo isso, nesse momento, vai ser muito valorizado pelas redes de fibra. Por quê? Porque as grandes operadoras, né, hoje, elas têm uma concentração maior, obviamente, nas redes, nos grandes centros, né, e eles vão acabar precisando utilizar essas redes descentralizadas. Claro, elas não simplesmente não vão poder usar pura e simplesmente as redes. As redes, obviamente, que é o que, na verdade, a gente vem falar aqui, né, elas têm uma preparação para isso, né? Elas têm uma necessidade técnica, obviamente, que está por trás disso, que a gente também vem trabalhando com os nossos clientes, né, que tem muita evolução, principalmente sob o ponto de vista de capacidade, sob o ponto de vista de latência, né? Então, assim, as redes, efetivamente, que conseguiram evoluir nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, né, para as tecnologias de DWDM, redes gerenciadas, né, redes efetivamente estruturadas, essas redes, efetivamente, elas vão conseguir conseguir mais liquidez, efetivamente, né, na ponta para as operadoras, né, sob o ponto de vista de prestar serviço para as operadoras. Então, a gente acredita muito que hoje a capilaridade do 5G vai ser efetivamente um grande serviço que os provedores vão poder entregar aí para as operadoras. Aqueles que se prepararem, né, aqueles que tiverem redes efetivamente estruturadas, eu acho que vão ter um ganho bastante acentuado nesse sentido. A gente tem trabalhado, como eu falei no início, a gente tem respirado fibra ótica, né? A gente tem respirado essas infraestruturas nos últimos anos. Então, a quantidade, efetivamente, dessas capacidades que hoje estão espalhadas no Brasil todo, né, elas são enormes, né? E elas estão, assim, nas mais variadas localidades, das mais variadas formas. Então, hoje, o Brasil tem uma capacidade, sob o ponto de vista de capilaridade, com certeza, inclusive, maior do que outros países que hoje já têm 5G, já estão efetivamente com as redes instaladas, né? Mas que, se a gente juntar efetivamente o que nós temos, o que o mercado de SP oferece, com o que as grandes operadoras já têm, a gente juntar isso tudo numa malha só, efetivamente a gente consegue entregar uma capilaridade espetacular no Brasil. Falando um pouquinho, né, dessa questão das redes e como é que a gente estrutura essas redes, como é que a gente constrói essas redes, né, a gente tem visto muitos projetos, né, muitas empresas, obviamente, preocupadas, principalmente nesses últimos 6 meses agora, que a gente tem um cenário novo, né, no Brasil, de juro alto, né, de inflação, ou seja, um cenário em que
os empresários têm olhado assim para essa questão do capital intensivo, né, de uma forma assim bastante preocupada, né? Então, isso faz também com que a questão da otimização das redes, dos swaps de rede, até mesmo as próprias redes, as redes neutras, né, passaram a ser uma opção nesse sentido. Então, a gente tem olhado com bastante nesse viés desse aproveitamento de rede. As redes hoje oferecidas por muitos, né, por muitos grupos, principalmente, elas têm esse target, principalmente, né, de olhar de como é que efetivamente ser uma grande rede de capilaridade para dar sustentação nos próximos passos na evolução de tecnologia do Brasil, né? Se a gente olhar nos últimos 24 meses, a quantidade de consolidação que aconteceu nesse mercado, no mercado brasileiro de SPs, quantidades de empresas que foram criadas, foram compradas por fundos de investimento, né, ou mesmo por outras operadoras, mas que se acabou se criando grandes blocos, né? Esses grandes blocos, mesmo os que não entraram no leilão do 5G, que acabaram não adquirindo outorga, esses grandes blocos vieram justamente com esse propósito, né, de se construir redes absolutamente preparadas para poder também dar sustentação, efetivamente, por exemplo, nos serviços do 5G. Então, eu acho assim que a gente tem olhado de uma forma assim com muito critério, né, com muito nesses projetos, na evolução desses projetos, né? A gente tem dado suporte para muitos provedores na evolução desses projetos, porque não adianta efetivamente hoje em dia só a fibra ótica, né? Precisa-se obviamente da otimização dos projetos, precisa das capacidades de rede, precisa de produto para tudo isso, solução de produto para tudo isso, suportar tudo isso, mas o principal precisa se dar para o empresário, para o dono do provedor, que está lá na ponta, a visão de quais são as formas que ele vai efetivamente rentabilizar esse ativo dele. Então, essa tem sido uma preocupação muito grande e a gente tem tentado mostrar, né, para esses provedores quais são as suas saídas, né, quais são os seus caminhos, né? Por isso que a gente acredita, voltando no tema, né, a gente acredita muito que a capilaridade para o 5G pode ser, sim, um grande caminho para o provedor que se preparou ou que quer se preparar, né, para poder prestar serviço aí, pelo menos para os próximos 3, 4 anos, compartilhar rede, prestar serviço, né, entregar capacidade, poder entregar isso na mão das grandes operadoras. Eu acho que tem um caminho muito forte nisso. Mas eu tenho uma dúvida, assim, quando você fala em rede estruturada, o que é exatamente isso? Assim? Por exemplo, talvez você pudesse me dar um pouco um cenário. Eu estou imaginando que as redes de rádio, não sei se elas, como é que elas se colocam ainda nesse mercado, se é possível ter alguma coisa nisso, e se sim, qual é hoje o mercado, talvez, ou quantos por cento ainda tem rádio? Porque assim, a gente sabe que a fibra avançou muito, mas ainda tem o rádio, né? E é isso, assim, qual é? Quem tem rádio entra no jogo da 5G ou não? Na verdade, é o seguinte, né? As questões, a questão de rádio, vou tentar responder todas as duas perguntas. Primeiro, né, sob o ponto de vista de rádio hoje, né, o rádio ele está muito mais no acesso, né, ele está muito mais na ponta, na interligação entre o backbone e o cliente, né? Principalmente em função das limitações de capacidade, em função das limitações das próprias frequências, né? Hoje, o mercado de provedor usa muito mais as frequências não licenciadas, né? Então, isso faz com que, obviamente, tenha uma capacidade ainda menor, mas com entregas no acesso. Quando a gente fala de backbone, e muitos provedores utilizaram nos seus começos os rádios de frequência licenciada, né, com maior capacidade, e vou te dizer que tem muitos que ainda utilizam em determinadas rotas que não tem fibra, né, para determinadas localidades, né, muitas operadoras, inclusive, também utilizam, né, para determinadas rotas que não se consegue chegar com fibra, né. Ainda existe esse mercado, mas é um mercado que ele está bem à margem do que é a fibra ótica hoje.
né, da facilidade do crescimento da fibra ótica, né? Então, o rádio, sim, ele é utilizado, né, um percentual muito pequeno em backbone, mas muito pequeno mesmo, né, mais utilizado principalmente no ponto multiponto, né, em acessos, no acesso, efetivamente no acesso, mas também num percentual ainda, eu vou te dizer que para nós hoje é algo em torno de, ele não chega a 20% da nossa demanda hoje, chega o rádio em relação à fibra, né, do que a gente disponibiliza hoje as duas ofertas para o mercado, né, e hoje quem compra rádio efetivamente é quem precisa entregar em determinadas localidades, né, que não consegue entregar. Apesar de que tem equipamentos assim de muita qualidade que se consegue entregar também, mas hoje, sob o ponto de vista de investimento, de escalabilidade, né, tudo isso hoje o rádio ele efetivamente é uma frequência, é uma tecnologia, né, que para isso acabou ficando para trás. Sob o ponto de vista de rede estruturada, que foi o início da tua pergunta, né? Quando eu falo em rede estruturada, assim, muitos provedores, eles começaram as suas redes, seus backbones, efetivamente, um pouco como meio como uma colcha de retalhos, né? Utilizando principalmente assim uma porta de switch para interligar, pegando uma fibra, interligando com outro POP, né? Redes não gerenciadas, né? Então fazendo assim meio que improvisando marcas diferentes, comprando de uma forma que dava, entendeu? Então isso foi um pouco da realidade de muita gente para conseguir chegar onde chegaram hoje. Para hoje se conseguir ter uma rede absolutamente gerenciada, onde se consegue medir latência, onde consegue medir, ter um SLA, né, adequado, né? Então, onde se consegue enxergar tudo isso, as redes hoje elas têm evoluído muito, né, para as redes de DW, para os backbones em Layer 2, assim, bastante estruturados nesse sentido, gerenciados, hoje com a capacidade de NOC, inclusive, pelos próprios provedores, que conseguem fazer entrega para os seus clientes assim de uma forma completamente diferente. Então, assim, o que a gente via em operadoras, né, há 10 anos atrás, hoje, obviamente, a gente tem, do ponto de vista de serviço, uma proporção menor dentro. Hoje a gente entra em provedor com 20 mil acessos, com 15 mil acessos ou com 30 mil assinantes, né, provedores com NOCs absolutamente estruturados, né, gerenciando as suas redes, enxergando o que está acontecendo, absolutamente diferente do que era inicialmente. Então, a gente sempre diz que aqueles que não se prepararam, que não vêm se preparando para essa estruturação de rede, vão ter problemas porque os seus próprios clientes lá na frente, por exemplo, do 5G, vão olhar para essas redes e vão dizer, cara, eu não tenho como colocar o meu serviço em cima de uma rede, né, que minimamente não tem uma supervisão, né, não tem uma determinada latência, tem determinados equipamentos de tecnologia que são conhecidos, né, ou pelo menos são dominadas, né? Então é mais ou menos nessa linha, entendeu, Miriam? Ok, Marcelo. E só mais uma duvidazinha, assim, embora tenha havido um movimento muito grande de fusão, seja inorgânica ou seja orgânica, os próprios ISP se unindo ou sendo adquiridos, nos estudos que a gente tem visto é que a maioria ainda dos ISPs no Brasil tem até 5 mil clientes, né? Uhum. E aí a minha dúvida esses pequenos têm chance de jogar o jogo dessa proposta de mesmo oferecer conectividade para 5G? Como é que é a sua avaliação? Eu acho o seguinte, ó, esses pequenos, na verdade, a sua grande maioria deles, eles estão bem cada vez mais para fora, né, dos grandes centros, né? Estão mais no interior do país. Inclusive, se eles vieram depois, é justamente porque vieram em localidades de oportunidade ainda, né, que ainda não tinha, ou pelo menos não tinha um grande número de provedores, né? Então, tem muitas localidades que, se a gente olhar 5 anos atrás, 4 anos atrás, não tinha nada, e hoje já tem fibra, né? Então, o que acontece? Muitos desses provedores, que tem um provedor que está em uma cidade, 2 cidades ou 3 cidades, mas pequenas, eles vão ter sim a oportunidade de jogar o jogo. Talvez não no primeiro momento, talvez não na primeira etapa, talvez um pouco mais para frente,
né? Mas eu acho que se continuarem estruturando a sua empresa, né, de uma forma assim muito séria, olhando a estruturação da rede, como eu estava falando, né, eles certamente ou eles vão conseguir jogar o jogo, do ponto de vista de venda de serviços, ou eles vão ser vistos por alguém que vai ter interesse naquele ativo e vai dizer, isso aqui me interessa, né? Então eu vou colocar isso aqui para dentro também do meu pote. Então eu acho que sim, eu acho que essas empresas elas têm sim essas possibilidades, elas têm essas condições.